Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Bom dia, meu jovem. Como vai você? Tão bem quanto ontem. E isso é bom? Considerando as circunstâncias, sim, acho que estou bem. Que bom ouvir isso. Nós vivemos numa guerra, você sabe. Uma guerra com carne e sangue. Bem, os morteiros estão explodindo por todos os lados, então devemos esperar por isso. Mas tem de bom ânimo. Eu li no Espírito de Profecia que nós sempre devemos depender de Deus. Isso concorda com o que a Bíblia diz? Certamente. 100%. Sim, Porque se não for assim, então não teremos para onde retornar. correto. Hoje será um programa sobre perguntas e Nós respostas. vamos falar de alguns assuntos interessantes. Mas nós precisaremos do Espírito Santo para nos ajudar. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos por nos reunir mais uma vez. Senhor, nós precisamos de Ti em nosso meio. Por favor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e guie nossa conversa. Em nome de Jesus, Amém. amém. Sabe, é importante saber daquilo que acontece no mundo, mas é importante que é importante que tomemos algum tempo para responder as perguntas. Há questões sérias lá fora, o que causa uma grande confusão e dúvidas que precisam de esclarecimento. Então, acho importante que façamos esse tipo de programa Com eventualmente. certeza. Como você disse, especialmente essas coisas que foram mal entendidas. E a nossa primeira pergunta é talvez uma das coisas que mais é mal entendida. E é sobre o quê? É Walter White um maçom? É verdade que tem gente que pergunta isso? Na verdade, tem pessoas que não somente fazem essa pergunta, mas que dizem que é assim. Entendo. Bem, algum tempo atrás, havia um site que dizia que eu era um jesuíta, e há pessoas que dizem que eu sou maçom, porque, eventualmente, você sabe, eu uso muito minhas mãos para falar e às vezes acham que eu fiz algum tipo de sinal e acabam concluindo que sou maçom. A verdade é que não sou maçom. Eu já tive contato com pessoas que se afiliavam a sociedades secretas, mas, graças a Deus, o Senhor me livrou deste caminho. Nunca fiz parte de alguma fraternidade, eu nunca quis ser parte de uma e nunca fiz parte de uma. Já houve ocasiões em minha carreira em que tive a chance de fazer parte de alguma sociedade. Elas até me ajudariam a ter mais influência, mas eu as rejeitei a vida inteira. Nunca quis me envolver. Eu sentia que havia alguma coisa nelas que não eram moralmente aceitáveis para mim. Não que eu fosse super moral ou coisa parecida, mas eu não gostava quando alguém era favorecido simplesmente por ser dessas afiliado. afiliações. As coisas deveriam ser conquistadas por mérito. Então, eu nunca fui um maçom, eu nunca quis ser um maçom, e eu me pergunto se essas pessoas assistiram minha série Ataque Total, Eu duvido. cujo o maior objetivo era mostrar que essas afiliações, eventualmente, se contrapõem diretamente à palavra de Deus. Bem, se eu puder dizer, se você fosse um maçom, então você não seria um muito bom. Não. E se eu fosse um jesuíta, seria ainda pior. Você fica expondo eles toda hora. Certamente. Por exemplo, se você pegar os jesuítas, que foram formados, afinal, para contra-atacar contrafazer a a reforma. reforma. Então, na minha opinião, ao se contra-atacar a reforma e contra-atacar a palavra de Deus, em consequência, então você é um inimigo de Deus mascarado como um anjo de luz. Obrigado. Então esclarecemos isso. Então agora vamos para a próxima pergunta. Por que existe um obelisco no túmulo de Ellen White? Bem, essa aí é muito interessante. Há pessoas que dizem que ela era maçom. Sim, e tem muita gente que diz que o Adventismo, os pioneiros,
eram maçons. Então, uma vez que estamos nesses tópicos de sociedades secretas e maçonaria, vamos então ser abertos sobre essas coisas e falarmos delas aqui. Bem, naturalmente, eu não fui um adventista a vida toda, e nem você, correto? Então, deve haver razões muito fortes para que você se converta a alguma coisa que pareça tão negativamente aceita pelo mundo aí fora. Há tanta coisa ruim escrita a respeito dos adventistas que você realmente precisa estudar a sua história, a fim de se ter certeza de quem são. E então, em relação ao obelisco no túmulo de Ellen White, bem, aquilo não é um túmulo, é um memorial. Sim. Estas pequenas pedras aqui embaixo são, na verdade, as lápides. E então, há um obelisco como memorial, que foi colocado lá por pessoas bem intencionadas. Se você considerar a época na qual isso foi feito, havia obelisco em todos os lugares. Era o comum da época. E isso não implica necessariamente que havia uma afiliação. Dessa forma, como eu posso julgar se ela era afiliada ou se ela não era afiliada? Pelos escritos dela. Será que ela fala sobre os maçons? Sim. E ela os apoia ou os condena? Condenou. Ela condena completamente. Na verdade, ela até disse que se você não cortar laços com essas sociedades secretas, você se excluirá do reino dos céus. Sim. Certo? Correto. Portanto, devemos julgar pelo que ela escreveu, mesmo que a Bíblia. Exatamente. Não deveríamos simplesmente crer no que as pessoas dizem sobre a Bíblia. Devemos lê-la com nossos próprios olhos. E o mesmo se aplica com Ellen White. Se a obra dela o ofende, então ignore-a. Permaneça com a Bíblia. Mas eu garanto que se Ellen White o ofende, a Bíblia também o fará. Sim. Eu estava lendo o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, o livro que ela escreveu, e eu encorajo a todos que vão e leiam esse capítulo. É sobre os bereanos. Sim. E como você deve estudar a Bíblia por si Da mesmo. mesma forma como investigamos a Bíblia por conta própria, devemos fazer o mesmo com os escritos dela. Entenda que não é ruim aconselhar-se com muitas pessoas, mas tome cuidado com a fonte de seus conselhos. Por exemplo, se for em conselhos dados por pessoas prontas a dar suas vidas pela causa, como os reformadores, você faz bem em ler o que os reformadores escreveram, assim como daqueles que foram zombados, ridicularizados por sua fé, mas permaneceram firmes, como, por exemplo, uma âncora. Sim. Então pode ler esses escritos. Então você terá uma boa ideia do que o cristianismo realmente é. Por exemplo, se ler o trabalho de Bunyan, então descobrirá que aquele homem sofreu por sua fé. E ao ler a sua obra, constatará que ela está em harmonia com a palavra. Escolha suas fontes. Sim. E se você quiser se informar sobre o que o outro lado diz a respeito do assunto, porque às vezes isso é necessário. Mas antes, fortifique-se com a Bíblia, para que assim não tenha que batalhar sem a armadura de Deus, e assim resistir aos dardos do inimigo. Na maioria das vezes, é importante, como você disse, leia a Bíblia por si mesmo, leia o que a própria Ellen White escreveu, leia por si mesmo, e então forme uma opinião mais informada. Se alguém te contar algo que uma pessoa supostamente disse, não acredite, vá e pessoalmente ouça o que a própria pessoa disse. Correto. E ao analisarmos as passagens da qual ela cita sociedades secretas, ficará claro que ela não as considera como algo vindo de Deus. O próprio Jesus disse que eu não faço nada em segredo. Então, por que haver sociedades secretas? Afinal, tudo que é feito em segredo será revelado. As notícias estão cheias de coisas que são feitas em segredos. E sejam verdadeiras ou falsas, isso será determinado no julgamento. Portanto, julgue pelo que você lê, e não pelo que vê e que outras pessoas dizem. Correto.
Mas vamos falar ainda um pouco mais sobre esse assunto. Essa foto é possível ver as lápides muito simples de Ellen White e James White, e que não tem nada a ver com simbologias de sociedades secretas. E na segunda foto, temos uma visão geral do cemitério, onde outras pessoas estão enterradas. E veja quantos obeliscos! Será então que cada pessoa enterrada naquele cemitério era maçom? Era um costume prevalente nos anos de 1800. Correto. Colocar um monumento perto da tumba. E também há um questionamento sobre por que os pioneiros adventistas sempre estavam com a mão nos bolsos quando tiravam fotos? Ou por que então eles colocavam as mãos dentro de suas blusas? Porque este é um sinal maçônico. Bem, é preciso entender que a sinalização maçônica precisa ser um gesto comum que não chame a atenção de todos. Pois se você inventasse um sinal que fosse completamente incomum, as pessoas te olhariam e pensariam, o que ele está fazendo? Que coisa estranha! Há algo por trás disso? Se fosse um sinal estranho. Mas uma foto sinalizadora na maçonaria é algo que está relacionado a uma mensagem muito específica e em uma circunstância muito específica. Sim. E existem fotógrafos específicos que tiram fotos em momentos muito específicos. Por exemplo, quando a foto é tirada quando eles estão prestes a apertar as mãos, e existe uma descrição acima a respeito de algo que está para acontecer. Esta é uma foto sinalizadora. Acontece que as pessoas fazem esses gestos o tempo todo, e isso não quer dizer que sejam maçons. E eu tenho certeza de que os maçons e membros de sociedades secretas nem sempre estão passando uma mensagem quando eles fazem esses gestos. Não, elas só estão usando as mãos. Por exemplo, se alguém tira uma foto bem na hora que eu estou fazendo isso aqui, aí vão dizer, nossa, o Walter é maçom. Não, é algo que acontece na conversa. Ou então, se eu estiver assim, por exemplo, ou Donald Trump, por exemplo, fazia isso o tempo todo, será que ele estava sempre fazendo sinalização maçônica ou era um hábito dele? Portanto, é necessário saber distinguir para saber quando realmente se trata de uma sinalização. Agora, voltando às fotos dos pioneiros, por que será que a maioria desses senhores faziam assim com a mão? Devemos levar a história em conta. O processo da fotografia no início era muito diferente daquilo que temos hoje. Hoje, tira-se uma foto em meio segundo. Mas naqueles dias, a exposição do filme fotográfico era longo. Às vezes, o filme fotográfico devia estar exposto à luz por 15 minutos, portanto, as pessoas precisavam ficar imóveis. E eles possuíam verdadeiros instrumentos de ferro, no qual prendiam a cabeça das crianças, e as prendiam em posições nas quais elas não poderiam se mover. E então, na pós-produção, eles pintavam aqueles instrumentos a fim de escondê-los, para que não aparecessem na foto final. Portanto, era comum que os antigos fotógrafos pedissem às pessoas que ficassem imóveis em uma pose específica, pediam que se apoiassem em alguma coisa, ou então que a mão ficasse presa ao peito para que não se movesse, e então parado por 15 minutos. E porque as crianças não conseguiam fazer isso, eles prendiam elas. Imagina só aquela cena. É por isso que ninguém sorria nessas fotos. Tirar foto não era divertido. E finalmente as coisas evoluíram, e essas coisas não eram mais necessárias, pois o processo evoluiu. Portanto, é necessário levar-se em conta o contexto histórico. Portanto, não é justo que alguém veja essas fotos antigas e queira relacionar todo mundo com sociedades secretas, quando aquelas poses, na verdade, eram muito comuns. Então, calma lá. Não se empolgue, estude a história e julgue as pessoas pelo que elas escreveram, e não por uma foto ali, outra aqui. Por que você prega constantemente sobre a lei? A questão da lei é muito séria. Ao se considerar
as igrejas pelo mundo, o conflito sobre qual parte, qual é o papel da lei, é algo fenomenal. Você mesmo vem de um passado carismático, não é? Sim. E a lei era um problema? Eles usavam Romanos para nos dizer que a lei não se aplicava ao Novo Testamento. Muito bem, então não há lei, certo? Não, só a lei do amor que Jesus pregou, as duas leis, ame seu próximo e ame a Deus. E a lei de Deus depende do amor. Sim. Mas deixa para lá, enfim. As pessoas reclamam que eu falo de lei o tempo todo. Fale sobre o amor de Jesus, não fale de lei. Sabe, eu acho que devemos gastar algum tempo nisso, pois esse assunto é muito confuso para algumas pessoas. Então, por que nós pregamos constantemente sobre a lei? Gálatas 3, 24 diz, de maneira que a lei nos serviu de tutor, a fim de nos trazer para Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé. Portanto, a lei é como nosso professor. Isso quer dizer que ela tem um papel muito importante. Quando vamos à escola, é para aprender, não é? Sim. E o que é que a lei nos ensina? Ensina que precisamos de Cristo. Portanto, a lei tem um papel muito importante. Aliás, se não fosse pela lei, não precisaríamos de Cristo. Aham. É. E se não fosse pela lei, Cristo nem precisaria ter morrido. Sim, correto? Vamos dar uma olhada nisso. Você disse que eles usam Romanos, não é? Sim. Para dizer que você não precisa guardar a lei. Bem, vamos a Romanos. Sabe, Martin, até Pedro reconhece que Paulo escreveu de um jeito que é difícil de entender. Sabe, eu me divirto quando vejo esses filmes modernos descrevendo personagens bíblicos. Eles normalmente se parecem com homens das cavernas, não é? E são descritos como esses retrógrados. Só que, ao mesmo tempo, são tão cultos que temos dificuldade em entendê-los, não é? E Pedro disse que as pessoas distorciam os escritos de Paulo para sua própria destruição, portanto, temos que ser muito cautelosos ao ler os escritos de Paulo, porque ele usa estilos muito interessantes e personificações. Aham. Ele personifica coisas. E você tem que seguir o seu argumento da causa ao efeito, Sim. a fim de compreender o que ele está dizendo. Pois se você tirar um verso de seu contexto, você então terá problemas. Ele é um homem tão culto que às vezes ele cita outras pessoas. E se você tem que saber que ele está citando outras pessoas, senão você pode pegar aquele texto e achar que Paulo Correto, falou ele cita aquilo. ditados e dizeres de filósofos para então reprová-los. Sim. E caso você não entenda que ele os está reprovando, pode pensar então que ele está Sim, concordando e com eles. especialmente se você for ao modo bereano, quando ele foi a Atenas, ele falou, na verdade ele usou algum dos provérbios que os sábios usavam Correto. e o que pode te confundir muito se você não souber o que ele está Muito dizendo. bem, vamos para Romanos 3. O verso de início é: que vantagem, pois, tem o judeu? Ou que vantagem da circuncisão? A questão é, essas coisas não haviam acabado? Sendo assim, que vantagem há em ser judeu? Que vantagem há em conhecer o sistema sacrificial, a lei cerimonial, os rituais? Qual é a vantagem de tudo isso se já haviam acabado? Essa é a questão. Qual seria a vantagem de ser judeu? Ou qual seria a vantagem da circuncisão? E a resposta dele é muita. Ok? Não era algo para ser varrido do mapa e esquecido? Havia uma grande vantagem, primeiramente porque os oráculos de Deus haviam sido dados aos judeus. Os judeus receberam os oráculos de Deus, o que inclui a lei. Sim.
E, portanto, haviam vantagens, Sim. de acordo com Paulo, Aham. e não um demérito. Deus nunca cometeu um erro ao dar a lei. Correto? Porque alguns não creram, deveriam então a descrença deles invalidar a fé de Deus? De maneira nenhuma, Deus seja sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em suas palavras, e venças quando fores julgado. Portanto, temos elementos de julgamento aqui. E qual seria a norma do julgamento? Bem, certamente são os oráculos de Deus. Correto? E se nossa injustiça for causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura Deus será injusto, trazendo ira sobre nós? Aqui eu falo como homem. Qual é a situação, então? Somos justos ou injustos? Injustos. Injustos. E caso Deus diga que somos injustos, ele é mentiroso? Não. Você só diria tal coisa se você fosse Satanás, porque Deus é justo, verdadeiro, e deu aos judeus os seus oráculos, e disse que somos pecadores. E é isso que nós somos, gostemos ou não. Portanto, ele diz, de maneira alguma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Essa é uma pergunta muito importante. Se você for julgar o mundo, então deve haver uma norma para o julgamento. Exatamente. Ele quer estabelecer uma premissa aqui. Estaria ele negando as coisas judaicas? Não, na verdade ele exaltou-a. Aham, muito bem. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória dele, por que eu sou então julgado como um pecador? Ele usa aqui um contraste personificado. O que ele quer dizer é que a vida dele, na verdade, é uma mentira e que Deus é absolutamente justo. Sou julgado como pecador, pois é isso que sou. Minha condição é de pecador. Deus diz a verdade. Ao afirmar que sou pecador, Deus irá julgar. E o juiz diz que eu sou um pecador. É uma situação ruim, certo? Correto. Sendo assim, tal problema requer uma Preciso de solução. ajuda. Ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Sabe, Martin, a mesma coisa acontece hoje. Há pregadores que dizem que, e eu escutei com meus próprios ouvidos, que se você guarda a lei, você está pecando. Já ouviu isso? Sim, já. Que guardar a lei de Deus é pecado. Porque você estará, na verdade, quebrando a lei de Jesus. Correto. Então você tem que quebrar a lei a fim de ser justo. Que loucura! Então, continuando. E por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, assim como nos dias de hoje também, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Ou seja, se você disser que ao guardar a lei você está pecando, então é melhor você abrir o olho, pois a sua condenação é certa. Então, somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes mostramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Portanto, precisamos entender o que é o pecado. E a Bíblia diz claramente, pecado é a transgressão da lei. Portanto, de maneira nenhuma ele está negando o pecado. E muito menos ele está se elevando acima dos outros. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sendo assim, ele está descrevendo a condição do homem. Sim. Somos todos pecadores. E nisso, algumas pessoas, você ouve, as pessoas dizem, você se acha justo porque você quer guardar a lei. Não. Saber a definição do pecado não faz de você um justo. O agir
é algo que também é importante. A epístola de Tiago toda é sobre Sim, isso. e ainda restabelece que todos estão sob o pecado. Debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. E isso é apenas uma afirmação da nossa condição. A nossa condição é desesperadora. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É a nossa condição. Ele descreve a nossa condição. Tomara que haja uma solução, Sim. certo? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Até mesmo as nossas professas boas ações não passam de trapos de imundícia, já que todas elas surgem de um elemento de egoísmo. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está em seus lábios, cuja boca está cheio de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Essa é uma descrição da minha condição. Não é muito bonita. Não. E é interessante que no 17 ele diz, e não conheceram o caminho da paz. E se for ao Salmo 119, é dito, grande paz tem aqueles que amam a sua lei. Portanto, estes não conhecem o caminho da paz porque não conhecem a lei. Agora, seria a lei paz? Não, mas apenas um tutor que me faz entender que preciso de ajuda, uma vez que minha condição está descrita aqui. O que inclui o próprio Paulo, Correto? pois ele se inclui Sim. nisto. É uma condição triste. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. O que Paulo quer dizer com debaixo da lei? Quer dizer debaixo da condenação da lei. Ele só está descrevendo isso. Somos Correto. todos pecadores. E o que fazemos ou dizemos é como sepulcro aberto, cheio de ossos. Cheio de ossos. Nossa condição é muito ruim. Que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. É a nossa Do condição. mundo inteiro. Nem fale de sua justiça, nem de quão maravilhoso você é. As suas boas ações também não importam. Somos todos pecadores. Estamos todos condenados à morte. Sim. Sepulcros abertos. Esta é a nossa condição. Agora, no próximo verso, o 20, bem, na minha Bíblia, como já mencionei antes, cada novo parágrafo começa com uma letra em negrito. Vocês podem ver na minha Bíblia aqui que o verso 20 começa em negrito, pois agora passará a discutir essa questão. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então não há nada que eu possa fazer para me salvar. A lei não pode me salvar. Minhas boas ações não podem me salvar. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei serve apenas para me dizer o que é certo e o que é errado. E o pecado é a transgressão da lei. Quando eu olho para a lei, eu vejo a mim mesmo como um pecador, que foi descrito Sim. aqui. Mas onde está a solução? E a lei, segundo ele, ao me revelar que eu tenho um grande problema, Aham. acaba me levando a Cristo. Uhum. Então, quando eu olho a lei, como se estivesse olhando para um espelho, eu digo, ops, tem um problema. Mas então, eu olho para Cristo. E nele está a solução. E não naquilo que eu possa fazer. Porque um homem morto não pode levantar-se.
Será que um homem morto pode amarrar os próprios sapatos? Não, ele está morto. Poderia um homem morto tornar-se vivo? Não. Não. Você precisa de um poder fora de si que o faça voltar à vida. Então, qual é o papel da lei? Ela me diz o que é pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei e os profetas quer dizer a Bíblia toda. Ok? Portanto, a Bíblia me diz que a minha justiça não está em nada que eu possa fazer. Ela vem de uma fonte fora de mim, uma justiça externa, uma justiça que precisa ser imputada, porque eu não a tenho. Muito bem. A lei e os profetas, em outras palavras, a Bíblia, testifica sobre isso. E de onde vem essa justiça? Ele diz, isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A única maneira de se obter essa justiça é pela fé em Cristo. Sim. E então ele reitera no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lei me diz o que é certo e errado, e me condena à morte. Eu não tenho solução em mim mesmo, eu não posso me salvar, nem mesmo as melhores das minhas ações podem livrar-me da minha condenação. Eu sou um sepulcro aberto. Meu caminho é o caminho da destruição. Mas a lei, como doutor, me conduz a Cristo, pois a solução está nele. É Ele que me imputa a justiça, porque somos todos pecadores destituídos da glória de Deus. E como ser justificado? No verso 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É um presente. De graça. De graça. E é em Cristo. E não em qualquer Cristo. outro lugar. Verso 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus. É um presente de Deus. É através da justiça dele. É através da fé em seu sangue. E é aí que entra o protestantismo, pois o catolicismo nega esse fato, pois diz, não pela fé, mas pelas suas obras. Mas não, somos salvos pelo sangue do Cordeiro, e não por causa de nenhuma justiça que haja em nós, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Essa é a solução. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus. É Deus quem é bom, não eu. É Ele que limpa os meus pecados. É Ele que me concede justiça que não está dentro de mim. É um presente. Sim. E é Ele que te habilita a ter o arrependimento. Correto? Para demonstração da sua justiça. Neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A salvação é pela fé no sacrifício redentor de Cristo. Portanto, é Ele que não apenas justifica, mas santifica. E o motivo para orgulhar-se é excluído. E por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, como eu sou salvo? Pela fé, ok? Pelas obras? Não. Eu sou salvo pela fé, Sim. no sangue de Jesus. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. É somente pela fé. Mas agora vem o X da questão.
Mas será que ele é Deus somente dos judeus? Não seria também dos gentios? Sim, certamente também dos gentios. Bem, de acordo com alguns, os gentios tiveram uma dispensação totalmente nova. O antigo sistema de tipos e sombras foi totalmente removido e Cristo tornou-se a realidade. Mas ele era o Deus dos judeus Sim. e o Deus dos gentios. Agora, a próxima pergunta é importante. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, como é que os judeus são salvos? Pela fé. Pela fé, não pelas Não. obras. E da incircuncisão, pela fé. Então, como os gentios são salvos? Do mesmo jeito. Pela fé. Anulamos então a lei por causa da fé? De jeito nenhum. Antes estabelecemos a lei. O problema não é a lei. Não, é a fé. O problema sou eu. É. Eu sou pecador. Então, a lei não me salva. Não. A lei é um tutor. Ela mostra que a minha condição é terrível e que devo me voltar para Cristo a fim de escapar da condenação da lei, que é a morte Correto. eterna. Mateus 5,17 diz: Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogá-la, mas cumpri-la. Ou seja, a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia, que incluem os 10 mandamentos, não acabou. E a lei cerimonial, na verdade, não foi abolida. Ela foi cumprida Sim, em em Cristo. Cristo. Portanto, o plano da salvação é o mesmo. De volta à questão da lei. Se não existe mais lei, então qual seria a situação? Permita-me ler algo interessante. Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Sem lei, não há transgressão. 1 João 3,4, qualquer um que comete pecado também comete iniquidade, Aham. porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos trabalhar nesses 2 versos. Aham. Agora começa a ficar É. interessante. Portanto, a definição de pecado é a transgressão da lei, mas esse verso aqui, Romanos 4,15, diz que onde não há lei, não há transgressão. Adão e Eva transgrediram? Sim. E o que foi que eles transgrediram? Bem, tem que ter sido a lei. Devem ter transgredido a lei, porque se não há lei, portanto não há transgressão. Uma vez que pecado é a transgressão da lei. É, pecado. Então Adão e Eva pecaram, Sim. transgrediram a lei. Sim. E qual foi o resultado? Foram condenados à morte. Correto. Mas o Salvador lhes foi prometido. Certo? A semente da mulher que esmagaria a cabeça da Sim. serpente, e passaram a aguardar a sua vinda. Portanto, se não há lei, não há transgressão. Agora, porque houve uma transgressão, passou a haver uma necessidade de um Salvador. Correto? Correto. Mas será que Deus não poderia ter dito, a lei é um problema? Então vamos nos livrar da lei. Ele poderia ter feito isso? Sim, Ele ele poderia é Deus, ter ele feito pode fazer assim? qualquer coisa. Nesse caso, não haveria mais Exato. transgressão. E nesse caso, precisaríamos de um Não. Salvador? Não precisaríamos. E o que aconteceria? Viveríamos sem uma lei, de tal modo que não haveria mais transgressão. Correto. Ou seja, viveríamos em um mundo exatamente como este. Sim. E esse seria o mundo que Lúcifer quer. O mundo de Lúcifer, que não há lei, ele quer fazer o que quiser. Faça o que você tu quer. queres. Essa é a lei dele. Vamos analisar isso. Portanto, se a lei permanece, então somos condenados à morte, porque nesse caso a transgressão. E se há transgressão e você quer ser salvo, você precisa de um Salvador.
E qual era a pena da lei? Morte. Morte. Portanto, esse Salvador teria que pagar o preço. Correto. E Jesus pagou esse preço? Sim. Portanto, a lei já era ou permanece? Isso faz a lei permanecer. A lei é imutável. Não pode mudar. Ela permanece. Sim. E então vem o Salvador, que toma sobre si a penalidade da lei, ou seja, a morte, Sim. o que nos mostra que, de fato, nem um tio ou vírgula seria removido da lei. Portanto, se não fosse pela lei, não precisaríamos de um E Cristo não Salvador. precisaria ter morrido. E Jesus não tinha que ter morrido. Então, quão importante é a lei? É o importante o suficiente Exatamente. para se morrer. Aham. Muito bem. Hebreus 2, 3. Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Uhum. É uma salvação muito grande, Exatamente. a qual é toda baseada na lei, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O próprio Jesus veio para nos mostrar a importância da lei. Correto. E ele viveu a lei. Ele demonstrou os preceitos da lei. E os princípios da lei estavam encapsulados em uma pequena palavra, amor. Correto? A Exatamente. lei é tão importante que Jesus estava disposto a morrer para cumpri-la. Sim. Mais uma vez, lendo Hebreus 2, verso 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, que é pecado? Transgressão da lei. Transgressão da lei. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ou seja, ele aceitou a penalidade, pagou o preço, e com um grande presente, ele imputará a sua justiça a você. Sim. Por si mesmo não dá para fazer nada. Mas a lei é importante? A lei permanece 100%. Na verdade, foi solidificada por Cristo que veio morrer por nós. Portanto, a lei é eterna e vai existir para sempre. Sim. E se você nega a lei, você nega o plano da salvação. Sabe, Martin, tem outro texto da Bíblia que me veio à mente. Precisamos demorar um pouquinho nessa questão. Eu acho que a confusão começa para as pessoas quando elas pensam que tem gente que quer guardar a lei para ser salvo. É impossível guardar a lei para se salvar, uma vez que o homem morto não pode fazer nada para E é reviver. isso, eu acho, que Paulo demonstrou de maneira muito bela em Romanos, que somente Cristo pode te ajudar. Guardar a sua lei é uma demonstração de amor para com Deus. E ele disse isso: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Pois quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é um mentiroso. Você não guarda os mandamentos para ser salvo, mas você guarda porque Correto? o ama. No capítulo 59 do livro de Isaías, na verdade, o capítulo 59 e 60 são fascinantes. No capítulo 59, nos diz qual é o estado do mundo. E o capítulo 60 nos fala sobre a mensagem da salvação para o mundo perdido. Então, essas profecias tratam da situação naquela época e da situação nos fins dos tempos. E ao longo do livro de Isaías, temos essas lindas profecias messiânicas. Isaías 53, entre outras. Portanto, há uma aplicação para o tempo da época e para o tempo do fim. E ao lermos sobre a situação da humanidade no fim dos tempos e a mensagem de restauração final que virá sobre eles, tudo fica ainda mais claro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem cravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Aqui temos o conceito do Salvador, Correto.
E então no verso 2, mas as suas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. É um paralelismo hebraico. Ele o diz de uma maneira e então repete. Vamos ler de novo. As suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e seus pecados fazem que ele esconda o rosto dele de vocês. Iniquidade e pecados são a mesma coisa. O pecado o separa de Deus. Só que o mundo acredita que a separação de Deus é pecado. Acontece que, de acordo com a definição bíblica, o pecado veio antes da separação. Sim. E não a separação e então o pecado. É um jeito muito esperto de se negar o E pecado. porque de um jeito é quase como se Deus tivesse se recolhido. Sim, E então não é a sua culpa. não Mas é aqui culpa com sua. certeza diz que Deus ainda é o seu pecado que causou a separação separação. e o esconder de sua face. Não que ele tenha escondido sua face. Isso mesmo. Agora vá para Isaías 48, versos 18. Lá diz, ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Estariam os mandamentos de alguma forma conectados à questão da salvação? Sim. É claro que sim. Muito bem, então, vamos dar uma olhada. O capítulo 59, verso 2, diz que nossas iniquidades nos separam de Deus, e nossos pecados fazem com que Ele vire o rosto de nós, para não nos ouvir. E o que acabamos de ler? Ah, se tivessem ouvido os meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio. Grande paz tem aqueles que dão ouvidos à sua lei, É. porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Assim como Paulo descreveu a nossa condição, também o profeta Isaías descreve a condição do homem. Ela também é descrita aqui. O verso 3 fala de iniquidade, de mentiras. O verso 4 diz que não há justiça, que não há ninguém que preste atenção à verdade. Diz que falamos mentiras, que concebemos o mal, damos luz à iniquidade. Parece o mundo moderno, não é? Chocam ovos de basiliscos e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. Veja que é uma linguagem muito poética, que revela a nossa condição. É triste. Verso 8. Não conhecem o caminho da paz, nem da justiça. Sim. Percebe que Paulo praticamente estava citando Exatamente. Isaías? E o verso 11 diz, todos bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas, esperando pelo juízo que não há, pela salvação, mas está longe de nós. Hoje em dia, nós não estamos esperando o Messias, Um salvador que terreno. vem para restaurar esse mundo. Essa também é a condição atual da humanidade. Verso 14. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. O que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aham. Todos os teus mandamentos são verdade. A tua lei é A tua verdade. palavra é a A tua verdade. palavra é verdade. Verso 15. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Sem um intercessor, a nossa causa é perdida. Na verdade, em minha Bíblia, há uma pequena estrela próxima ao verso 16.
o que nos diz que se trata de uma profecia messiânica. Portanto, precisamos desse Salvador. E então vamos terminar lendo o 19 até o 21. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória até o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Portanto, um estandarte será levantado contra o mal. E o que nos revela o que é mal? A lei. A lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Sim. Portanto, ele dirá às pessoas, com licença, existe um monte de maldade no mundo porque vocês Sim. estão... Transgredindo a lei. Sim, pois paz há para os que guardam os mandamentos. Sua paz seria como um rio. E então há essa promessa no capítulo 60, que diz que haveria um remanescente no fim dos tempos, que levantaria esse estandarte e diria ao mundo qual é o coração do problema. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e aos reis o resplendor que te nasceu. Levanta em redor dos seus olhos e vê, todos esses já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração se estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Esta é a mensagem final, que seria levada por um remanescente, e muitas pessoas no mundo responderiam. Verso 10, e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão. 11, e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com eles os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Há apenas uma solução. Você precisa servir Deus, ou seja, precisa voltar em harmonia à lei dele. Agora, após termos falado sobre esta restauração final, no capítulo 61, somos informados que tudo isso é possível somente em Cristo. Correto. E há essa sessão maravilhosa que o próprio Jesus leu ao anunciar a sua messianidade. Pois o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe se dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvores em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. A solução é essa. É o Messias que nos salvará, não a lei. Não. Mesmo assim, precisamos estar em harmonia com a lei de Deus. Correto. Ela volta. Vem de Jesus, mas volta para a lei. Portanto, é possível falar da salvação excluindo a lei? Não. Não. Ainda assim, as pessoas são tão confusas sobre isso que chegam até mesmo a dizer que Jesus foi transgressor da lei. Correto. Vamos dar uma olhada nisso. Veja essa pergunta. Se Jesus guardou o sábado, por que é dito em João 9, 14, 16 e Mateus 12, 1 a 8,
que Jesus quebrou o sábado. Mateus 15:3. Mas ele respondeu a eles: por que vocês também transgridem os mandamentos de Deus com as suas tradições? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Jesus diz até que vocês me adoram em vão, ao ensinarem mandamentos de homens como se fossem doutrinas. Então, será que Jesus realmente violou o sábado? Não. Ele nunca violou o sábado. Mas a maneira como Jesus guardava era contrária à tradição deles, pois a tradição deles eram leis inventadas por homens, a fim de aumentar, pensavam eles, as diretrizes de Deus. Eles colocavam um peso nos ombros das pessoas que ninguém conseguia carregar. Sim. Os judeus inventaram cerca de 2.000 leis sobre como guardar o sábado. E se formos à Bíblia, há apenas um punhado de orientações sobre como guardar o sábado. Deve chamar o sábado um deleite, Sim. deve chamar o dia do Senhor de honrado. Não devemos deixar de nos congregar nesse dia. Não devemos fazer as nossas próprias coisas, ou seja, aquelas tarefas diárias do dia a dia, mas deveríamos ter um tempo especial com Deus. Nós deveríamos fazer o bem no sábado, ajudar as pessoas em seus problemas. Se alguém cai num poço, ou um animal caiu num poço, então vamos ajudá-lo a sair. Devemos fazer o bem no sábado, chamá-lo prazeroso. E então, basicamente, Jesus guardava o sábado de acordo com a diretriz bíblica e ignorou todas aquelas normas, aqueles regulamentos inventados pelos judeus. Jesus quebrou o sábado de acordo com eles, mas não de acordo com Correto. Deus. Então, precisamos entender que a lei nos diz o que o pecado é. E a transgressão da lei é pecado. Mas Jesus era sem pecado. E também é importante voltar ao assunto de como você lê a Bíblia. Porque se você lesse esses versos dessa maneira como eles estão, com o que está escrito ali, então você conclui que Jesus quebrou o sábado, mas não está em harmonia com o resto da Bíblia. E nós não podemos chegar a uma conclusão que de qualquer forma contradiz o resto da Bíblia. Vamos ler mais 2 versos, a fim de entender essa questão. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém como nós, tudo foi tentado, porém sem pecado. A Bíblia é absolutamente clara ao dizer que Jesus nunca pecou. Ou seja, ele nunca transgrediu a lei. Não importa o que qualquer pregador desse mundo possa dizer. Jesus era totalmente sem pecado. 1 Pedro 1,19 confirma isso. Mas pelo precioso sangue de Cristo, é assim que somos salvos, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus era imaculado Cordeiro de Deus. Ele veio redimir a queda de Adão. Tomou sobre si mesmo a penalidade de uma lei transgredida. A lei não poderia ser anulada, pois foi exatamente por isso que ele precisou pagar o preço. Portanto, a lei é o nosso tutor, que nos ensina sobre nossa condição e nos leva a Cristo. E Jesus nos salva da condenação da lei e nos manda de volta para a lei. Sim. Porque ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério, nem eu, tampouco te condeno. Isso é salvação. Sim. Mas vá e não peques mais. Vá e pare de transgredir a lei. Amém. Essa é a importância da lei.
E é por isso que nós pregamos sobre Não a se lei. pode pregar salvação sem pregar a lei. Vamos orar. Querido Pai, há tanta confusão neste mundo. Tanta gente acreditando que o governo de Deus é baseado em norma nenhuma. Qual seria a norma do julgamento? É a lei. E o Senhor tem usado a lei para nos mostrar qual é a nossa condição, assim como nos proveu a solução pela cruz. Ao olharmos para a cruz, podemos entender o conflito entre o bem e o mal, mas também vemos o teu amor manifestado e, pelo contemplar, vivemos. Obrigado pela promessa de redenção em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo.